pessoal, vocês viram que a gente já viu o primeiro caso de turbulência que a gente viu, é a turbulência aqui, ó, é a turbulência térmica. Agora a gente vai ver os casos de turbulência mecânica. O que é a turbulência mecânica? A turbulência mecânica são aquelas que têm origem aqui embaixo, na Terra, mas não através da insolação nem diferencial de temperatura. O que vai gerar essa turbulência serão o quê? Serão alguns obstáculos que estão na superfície, o atrito do ar com essa superfície vai gerar turbulência. Como assim? O caso mais clássico, a gente subdivide essa turbulência mecânica em 3 casos, tá? Essa turbulência que eu vou chamar aqui de A, de B e de C. A primeira é a mais clássica, mais conhecida, que é a orográfica. Pessoal, toda vez que você vê esse prefixo oro, a gente está se referindo ao quê? A gente está se referindo a relevo, tá bom? O relevo vai interferir, é o relevo que vai criar essa turbulência, tá bom? Como assim? O que vai acontecer? Imagine que a gente tem aqui uma superfície, tá? Vou fazer bem exagerado, tá? Tem a superfície tal, e aqui tem uma montanha, tem um Monte Everest aqui, tá bom? Tem uma montanha zona aqui, uma cadeia toda de montanhas, tá parecendo um Pokémon, enfim, montanhas, tá bom? O que vai acontecer? Se tem uma aeronave que está voando aqui, o que vai acontecer? Vou desenhar a aeronave de vermelho, tá bom? A aeronave está voando, por exemplo, o nível dela está aqui assim. Aqui é a aeronave, né? O que vai acontecer? Essa aeronave está voando para lá. O ar vai estar se deslocando, o vento vai estar empurrando essas moléculas de ar, né? O que vai acontecer? Essas moléculas de ar, vamos dizer que elas estão vindo para cá. Se fosse uma superfície lisa, se fosse uma superfície reta, vou melhorar esse desenho aqui que está horroroso, né? Pelo amor de Deus. Pronto, está um pouquinho melhor, né? Então o que acontece? Se o vento está se deslocando sobre uma superfície plana, o que acontece? Ele flui maravilhosamente bem, tá vendo? Ele flui de forma que a gente chama perfil laminar de escoamento. Isto é, reto, sem flutuações, sem oscilações no seu movimento. Então o que acontece? Aqui é liso, é aqueles subtrilhos que vai embora. Agora o que acontece quando chega e tem uma montanha na frente? O que acontece? Esse mesmo ar vai bater nessa montanha aqui, o que vai acontecer? Ele vai ser mecanicamente, tá bom? Mecanicamente vai ser levantado. Como assim mecanicamente levantado? Quer dizer que o morro vai empurrar o ar para cima? Não vai ter um braço empurrando não, mas o que vai acontecer? Todo esse ar que está vindo aqui vai colidir contra o morro, só tem um lugar para ir. Esse ar não vai bater e voltar, não, ele não vai voltar, ele só tem um lugar para ir. Qual que é? Subir a montanha. Então o que vai acontecer? Esse ar bate, ele é forçado mecanicamente a subir a montanha, tá bom? Só que o que acontece? Nesse meio do caminho aqui, ó, ocorre um turbilhonamento, que aqui é onde embola o meio de campo, porque todos os filetes de ar vão querer subir ao mesmo tempo, um vai se barrar no outro, vai começar um movimento aqui, ó, circular. Até porque a gente sabe quando o ar sobe, o que acontece? Quando o ar sobe, a pressão baixa, a temperatura baixa, então ele se resfria. Se esse ar está subindo mecanicamente, ele está sendo empurrado para cima, ele está sendo forçado a se resfriar. Então quando ele se resfria forçadamente, ele vai condensar, vai formar nuvem. Então essas aqui também são as chamadas nuvens orográficas, são aquelas que formam nas encostas. Na aula de nuvens a gente falou inclusive sobre ela, é a chamada nuvem capuz, não é? Que inclusive tem muita foto lá do Monte Fuji, lá no Japão, né, que sempre está com o chapéuzinho em cima, mó legal. Então o que acontece? Esse ar sobe, é resfriado, fica mais pesado e volta a cair. Porque já que ele se resfriou, o que acontece? Ele vai se tornar mais denso. Se tornando mais denso, ele vai vir a cair. Então o que acontece? Gera esse fluxo aqui, tá vendo? Ó, ele sobe, se resfria e desce. E forma esse formato circular aqui, tá vendo? Nesse formato bem circular aqui. Então isso aqui é uma turbulência orográfica. Então se a aeronave estiver vindo aqui, ó, mesmo que ela for passar por cima, você vê que o nível de voo da aeronave passa por cima da montanha, mas se ela sobrevoar essa montanha a baixa altura, você vê que nessa região aqui ela vai encontrar turbulência. Então o cara tá lá bonitinho, o dia tá lindo, você vê, tem uma nuvem no céu, tá passando aqui, quando ele chegar perto da montanha vai começar a balançar, parece que tá em cima do lombo do burro, né? Então tem que tomar cuidado, nunca ultrapasse, nunca sobrevoe uma elevação a baixa altura, tá bom? O recomendado que a gente passa nos aeroclubes é que o seguinte, você deve passar com uma altitude acima
da elevação equivalente à metade dela. Isto é, se essa elevação tem 1000 pés, por exemplo, sobrevoe ela a pelo menos 500 pés, tá bom? Então você vê qual que é a elevação, quanto vale aquele valor da elevação, divide por 2, vê quanto que dá esse resultado, essa vai ser a sua altura de sobrevoo segura, tá bom? Adiciona a metade que não tem erro. Se a elevação tem 8.000 metros, você sobrevoa ela pelo menos a 4.000 metros assim, tá bom? É bem simples, e como aqui no Brasil a gente não tem cadeias muito elevadas, até tem um pico ali, outro tem um pico, por exemplo, Pico das Agulhas Negras, tem lá na Cabeça do Cachorro, tem lugares que são altíssimos, mas no geral a gente não tem muitos problemas com montanhas, apesar de que aqui no Rio de Janeiro a gente tem maciços, esse maciço da Tijuca, tem o maciço da Pedra Branca, do Jericinó, que também podem ocorrer esses fenômenos. Lá em São Paulo, né, na subida até a Serra do Mar, um pouco mais lá para o sul, essa Serra do Mar chega até Santa Catarina, então assim, tem montanhas? Tem, não muito elevadas, mas sempre que for sobrevoar, usa essa regrinha da metade que é sucesso, beleza? Então essa daqui é a origem orográfica, mas olha só, é importante também lembrar um detalhe, essa turbulência ela também pode passar para o outro lado. Pessoal, eu te pergunto, qual é o nome deste lado da montanha? Quem já assistiu às outras aulas de meteorologia tem que saber, qual que é o nome deste lado da montanha, onde o vento bate, como é que chama, pessoal? Por favor, né, pessoal, tem que saber que este lado da montanha é o chamado lado do barlavento, não é? Lembra que eu até usei o meu macete bobo para lembrar, para vocês nunca mais esquecerem, só substituir o barla por bate-vento, é onde o vento bate, não é? Isso aqui é o bate-vento. Então quer dizer que o quê? Nessa região de barlavento é onde a gente vai encontrar turbulência orográfica. Mas, entretanto, contudo, todavia, pode ter turbulência do outro lado. Como é que chama o outro lado mesmo, pessoal? É o lado de... Tem que saber, pessoal. Isso aqui pode parecer besteira, mas tem que saber porque cai na prova da ANAC, tá bom? O lado que sopra o vento é o lado de sotavento. Então, olha lá, esse lado da montanha é o chamado sotavento. Qual que é o meu macete bobo, para você nunca mais esquecer, tá vendo? É para onde o vento está soprando. Ele bateu nesse lado, subiu e começou a soprar para lá. Então é o sotavento. No sotavento da montanha a gente também pode ter turbulência mecânica. Por quê? Vamos dizer que um filete de ar consiga escalar a montanha. O que vai acontecer? Ele vai descer, imagine que aqui em cima a pressão está baixa, não é? Porque quanto mais a gente sobe, menor a pressão. E aqui embaixo a gente tem uma alta pressão. Então o que vai acontecer? Ele vai querer descer, só que o ar aqui já está com uma alta pressão aqui embaixo. Então ele não vai conseguir descer. Então o que vai acontecer? Ele vai seguir reto, só que conforme esse ar segue reto aqui, tá vendo? O que acontece? Naturalmente, neste lado da montanha, a gente já estudou isso lá na aula de efeito Foehn, esse vento ele vai estar um pouco mais seco. Se esse ar está mais seco, a gente sabe que o ar seco ele é mais pesado do que o ar úmido. Então se tiver umidade aqui desse lado, esse ar ele vai estar mais seco. Então se ele está mais seco, ele é mais denso, então ele vai descer. Então como é que ele vai descer? Ele vai descer assim, ó, vai descer para cá, tá vendo? Então o que vai acontecer? Vai ter uma espiral aqui, tá vendo? A gente vai ter um pouco de turbulência aqui, porque novamente esse ar vai querer descer, e da mesma forma que a gente teve turbulência neste lado, a gente vai ter turbulência deste lado. Então, tanto no barlavento como no sotavento existe turbulência mecânica, turbulência orográfica, tá bom? Então por isso que você tem que evitar sobrevoo próximo de relevo, tá bom? Principalmente em dias com muito vento, isso daqui se agrava muito. Então, tranquilo, pessoal? Podemos seguir? Vem comigo. Beleza, o segundo tipo de turbulência mecânica, eita, sai voando o negócio, é o chamado de solo, tá bom? Turbulência mecânica de solo. Essa orográfica é criada pelo relevo, né? Essa de solo, ela é criada a partir de edificações aqui embaixo. Por exemplo, se tem um aeroporto, vamos dizer que aqui tem aqui, tá lá o aeroporto, tá bonitinho, a pista tá aqui, tá? Imagina que isso aqui é a cabeceira da pista. Imagina que tá aqui a pista, tá? Aqui tá a birutinha, olha lá a birutinha, a pista tá aqui, tá? Isso aqui é a cabeceira da pista e ela vai até lá ao fundo. Se a gente tem aqui, por exemplo, a torre do aeroporto, né? Aqui a torrezinha, tá lá os controladores, lá autorizando o pouso de todo mundo. Aqui a gente tem um hangar, por exemplo, tem um hangar aqui, um hangar onde você vai guardar o seu lindo avião, né? Tá aqui o aviãozinho guardadinho dentro do hangar. O que vai acontecer? Tá parecendo uma pessoa gorda, né? Mas tudo bem.
Aqui é onde as aeronaves vão vir pousar, elas vão vir nesse sentido e pousar. O que acontece? Ah, inclusive está ventando pra caramba no dia, como é que tá a biruta está ali. Se essa pista tiver menos que 900 metros ou menos, essa biruta vai estar exatamente na metade da pista. Isso é aula de regulamentos, mas eu já estou dando aquela adiantada, porque eu sei que tem gente aí que está apertada no estudo, já tem uma biquinha aqui de regulamentos, né? Então o que acontece? Essa biruta está no meio da pista, o cara vai ver, o vento está forte. O que acontece? O vento está vindo nessa direção, né? Lembra que a cauda da biruta está mostrando para onde que o vento está indo, é como se fosse uma seta, ó, o vento está indo para lá. Então o que acontece? Esse vento vindo aqui, o que acontece quando ele bate nesse hangar? Ele faz exatamente a mesma história como se fosse a elevação. Então o que acontece? Aqui, ó, principalmente em superfícies planas, existe na hidrodinâmica uma característica muito interessante, que qualquer fluido que se deslocar sobre onde tem uma quina, onde tenha um bico, 90 graus, gera uma turbulência, tá bom? Sempre que existe um 90 graus, esse fluxo ele nunca vai ser laminar, tá bom? Então o que acontece? Passando aqui, ó, reto em cima do hangar, se o hangar, o telhado dele for reto, vai ser gerada uma turbulência aqui, tá bom? O ar vai tender a descer aqui, tá bom? E esse ar turbulento, ele pode ser carregado até chegar à pista, tá vendo? Então o cara, às vezes, por causa das estruturas que estão próximas do aeroporto, o cara está vindo pousar aqui, ele pode pegar uma turbulência a baixa altura. Isso pode desestabilizar o pouso dele. Então tem que ficar muito atento. Vai pousar numa pista num dia com muita ventania e você olha no entorno ali, muito próximo da pista, tem hangares, tem esses tetos bem quadrados assim, toma muito cuidado, tá? Eu recomendaria para um dia desse fazer uma aproximação sem flaps, isto é, uma aproximação que você venha com mais velocidade, dando novamente aquele heads up, dando aquela estudada em teoria de voo na aula de meteorologia rapidinho. Quando você pousa sem flap, você vem com mais velocidade. Se você vem com mais velocidade, você vem com mais energia cinética. Então se você tem mais energia cinética, é mais difícil a componente do vento afetar a sua trajetória. Então você vindo mais, você vê como se fosse uma flecha, quando é uma bala, é muito difícil o vento conseguir te jogar para fora da pista. Agora se você vem devagarzinho, você vem com pouca energia. Aí você está vindo quase como uma pena. Aí se bate qualquer rajadinha, joga a pena embora, né? Agora vê uma flecha, joga uma flecha. Tem que ter uma ventania muito grande para conseguir tirar a flecha do deslocamento dela. Então, por isso que num dia de vento, use pouso sem flaps, tá bom? Ou então com um dente a menos de flaps, seja lá qual for a sua aeronave, tem um procedimento bonitinho que você deve checar no manual, tá bom? Então vem aqui comigo. Então você vê que essa turbulência a baixa altura ocorre devido a esses hangares, essas estruturas. Por isso que, se você parar para observar, hoje em dia a maioria, não estou dizendo todos, mas a maioria dos hangares, como é que é o teto dos hangares, se vocês pararem para ver? É assim, ó, tá aqui o hangar, bonitinho, fazer aquele marketing da Líder Táxi Aéreo, a melhor das Américas. O teto deles é arredondado, tá bom? O que acontece se você tem um hangar que o teto é arredondado? Você suaviza o fluxo de ar aqui, tá vendo? Vocês veem que se é reto, ele é laminar sobre a estrutura reta, mas quando tem essa quebra repentina, o ar torna-se turbulento. Agora, se o teto do hangar ele é curvado, esse ar torna-se muito mais suave, ele vai acompanhando a curvatura do hangar. Então o que acontece? A tendência desse ar turbilhonar é muito menor, beleza? Todo mundo entendeu isso daqui? Então vamos seguir, vem aqui comigo. O último tipo de turbulência mecânica que a gente tem é a chamada esteira de turbulência, pessoal. O que é a esteira de turbulência? Para quem já foi no aeroporto, já deve ter visto uma grande sequência de aeronaves pousando uma atrás da outra, né? Que foi principalmente no aeroporto movimentado, tipo Guarulhos, o Galeão. Aqui no Brasil até que a gente tem uma separação tranquila, mas agora, se alguém já viajou, por exemplo, para Nova York, para Londres, já viu que é um atrás do outro, é um avião colado na cauda do outro durante a aproximação. Por que essa aeronave não pode vir menos de 3 milhas colado na traseira da outra? Ah, de repente você tem lá uma pista, novamente ao regulamentos, você tem uma pista que é chamada de livre rápido, né?
de livramento rápido, que é, por exemplo, tem aqui a pista de pouso, bonitinha, né? Você vai pousar aqui. Aí o que acontece? Se você tem uma pista de livramento rápido, é o que? É aquela pista que faz, aquela taxiway que faz 45 graus. Porque daí a aeronave consegue sair da pista, a aeronave veio aqui, ó, pousou, tocou o solo aqui, ó, bem na marca dos 1000, catrapou, começou a frear. Freio pra caramba. Ainda com velocidade ela consegue livrar essa taxiway que faz 45 graus, né? Olha aqui, ó, 45 graus aqui, né? Mais conhecido também como π sobre 4, tá aqui. Então o que acontece? Se tiver uma taxiway que ela é 90 graus para a direita, o que acontece? A aeronave vai ter que frear muito mais, porque a curva vai ser muito mais acentuada. Então ela tem que freia bastante, aí livra aqui nessa 90 graus. Não preciso nem falar que aquelas de 120 graus aqui, a aeronave demora uma eternidade para livrar a pista. Então o que acontece? A maioria dos aeroportos tem essa taxiway de 45 graus, que é de high speed, né, de velocidade rápida. O cara consegue pousar e sair imediatamente. Então por que a separação não é mais colada um atrás do outro? É por causa da esteira de turbulência. O que acontece na esteira de turbulência? Pessoal, quais são as 4 forças do voo? Vamos lá, quem assistiu teoria de voo? A gente tem para cima, puxando, a gente tem os sonhos, para frente a gente tem o dinheiro, para trás a gente tem a ANAC, para baixo a gente tem a realidade, não é? A ANAC puxando para trás é uma força de resistência. A ANAC resiste que você vá para frente na aviação. Mas sem sacanagem. A gente tem a força de arrasto, puxando a aeronave para trás. O que acontece? O arrasto ele é ocasionado justamente porque tem a aeronave, ela está imersa nesse fluido. Conforme ela se desloca para frente, o que acontece? A aeronave ela empurra moléculas de ar para frente junto com ela. Essas moléculas de ar, onde estão em contato com a aeronave, elas estão sendo empurradas para frente, elas estão todas se pressionando contra a superfície da aeronave. Quando essas moléculas se pressionam, a pressão dela aumenta, né? Por isso que eu estou falando que elas se pressionam. Então se a pressão dela aumenta, ela tem uma tendência de quê? Já que aumentou a pressão na frente da aeronave, ela vai gerar uma força para trás. Como se fosse que a gente sabe, todo o vento sopra da alta para baixo. Então tem uma alta pressão na frente da aeronave, vai gerar uma força para trás. Isso é a resistência ao avanço. Só que o que acontece? Essa força gerada para trás, como tem a aeronave atravessando o fluido, a aeronave vai bagunçar o fluido, porque ele está paradinho. Imagina, o ar atmosférico está parado. Quando a aeronave passa por ele, a aeronave bagunça esse ar estático. O ar estava paradinho, passa a aeronave, vum! A aeronave, inclusive, em cima da asa, a gente sabe que no extradorso a pressão estática é menor e a dinâmica é maior. Então, naturalmente, a aeronave bagunça o fluido. A gente viu que a turbulência é o que? É justamente essa bagunça no fluxo de ar. Então, quer dizer que a aeronave passando gera turbulência, tá bom? Essa turbulência que a aeronave gera é a chamada esteira de turbulência. E essa esteira de turbulência, ela é proporcional ao tamanho e ao peso da sua aeronave, tá? Pode ter certeza que um Cessninha quase não tem esteira de turbulência. Um Citation, um Learjet já tem um pouquinho mais de turbulência. Agora pega um 737, aí começa a falar sério. Imagina um 747, a esteira de turbulência que gera um 747. Você acha que parou por aí? Negativo, imagina o A380. Qual que é a esteira de turbulência que esse avião tem? Então assim, quanto maior for o avião e mais pesado ele for, maior a esteira de turbulência. Pitadinha de regulamentos em meteorologia. Existem 4 classificações de esteira de turbulência. A esteira de turbulência ela pode ser leve, ela pode ser médio, ela pode ser pesado e pode ser super. Mas as aeronaves que têm uma esteira de turbulência chamada pesado, eles devem se identificar no rádio falando heavy, ou então pesado. Oi, Galeão, boa noite, tá 3571 no pesado na Quebec. 71, a linha decola no 0, vento no 40 graus, 62 a noite. A linha em decola da pista no 0, tá 3571 no pesado. No rádio eles têm que informar para o controlador que a esteira de turbulência deles é pesada, para eles não colocarem nenhum Cessninha louco atrás deles, que senão pode virar a aeronave de dorso. E o A380 ele é uma categoria especial, a esteira de turbulência dele é tão intensa que ele tem uma categoria própria. O pesado não se aplica a ele, é chamado de super. Então se você escutar na fraseologia, todo A380 se identifica como o voo seguido de super. Por exemplo, Air France 6 Super, cross 22 right, go straight ahead on Alpha and hold short of Mike Alpha.
Request to Dubai, Flight Alpha, holding short Mike Alpha, France 062. Tem o super, porque é uma estrela de turbulência super forte. Então isso já fica aquela pitadinha de regulamentos na meteorologia, tá bom? Então essas são as turbulências de origem mecânica, tá bom? Agora vamos ver para o último tipo de turbulência que a gente viu, que é o chamado turbulência dinâmica. São divergentes e anti-horários, tá bom? Então olha só, o que acontece? Se eu tenho um sistema de alta pressão, ali tem um de baixa. O baixa te usa a regra da mão direita, só que ó, o tempo tá ruim para voar, joinha para baixo. Olha como é que seus dedos fecham. Seus dedos fecham no sentido horário. Então quer dizer